Tiago, deixa eu trazer um outro ponto que a gente, inclusive, está destacando aqui. No documento em que Donald Trump anunciou a tarifa, ele não fez menção direta à cúpula do BRICS, nem à atuação do BRICS ou das falas que Lula fez, por exemplo, defendendo o que ele chamou de desdolarização, uma alternativa como moeda para negociações estrangeiras ao dólar. Mas a gente viu esta fala durante a cúpula dos BRICS do BRICS aqui no Brasil, viu a porta-voz da Casa Branca mencionar, sim, a preocupação da Casa Branca com o que estava acontecendo na cúpula e com esta menção de alternativas ao dólar. Queria uma avaliação tua do quanto o fato de o Brasil ser um dos países fundadores do BRICS, o que o BRICS se tornou ao ampliar o grupo de países que fazem parte, estendendo esta dinâmica para o que Lula chama de Sul Global, mas incluindo talvez a presença mais polêmica ali, o convite feito ao Irã para participar do BRICS. Queria que você avaliasse como isso repercute nesse contexto das negociações Brasil e Estados Unidos. Esse foi um erro estratégico brutal, porque, primeiro, não existe menor capacidade nem interesse dos países dos BRICS, tirando 2 ou 3, de ter uma moeda alternativa ou de ter um fluxo alternativo. Enquanto o mundo, empresários, setor público, atletas, padres, terroristas, enquanto o mundo se mover com dólar, dólar é a moeda. Não existe um processo de desdolarizar o mundo se isso é forçado. Isso ocorre de uma forma natural. Quando todo mundo, entre os mocinhos e os vilões, decidirem mudar a moeda no mundo, aí é assim que funciona. Então, primeiro, foi um erro estratégico muito grande trazer esse tipo de narrativa. O segundo que foi um outro erro do governo também, é não entender o alcance dessas mensagens. Geralmente, esse tipo de frase dentro dos BRICS, ele acaba perdendo muito a importância porque a presença do Xi Jinping serve como um para-raio para tudo que acontece nos BRICS. Então, todos os outros países que têm algum tipo de interesse em relação aos BRICS, eles prestam atenção só em um personagem, Xi Jinping, em segundo lugar no Putin, quando ele participa, e em terceiro no Modi. Todo o resto é resto. E os BRICS, ele ainda não tem uma função clara desde a sua concepção. O BRICS é uma espécie de clube auxiliar à China. E, obviamente, isso gera uma situação de desconforto para os Estados Unidos. Agora, essa situação de desconforto ela foi potencializada pela ausência do Xi Jinping e do Putin, chamando muita atenção para o Lula. O que isso faz? Quando nós temos essa situação agregada ao fato da insatisfação de algumas lideranças dentro do movimento MAGA em relação às Big Techs e ao Bolsonaro. E um terceiro ponto muito importante, que foi a ausência de sucesso do Trump ao longo desse primeiro semestre em fechar acordos. Ele prometeu 90 acordos em 90 dias e conseguiu 3. Isso juntou numa tempestade perfeita que ele identificou no Brasil a oportunidade de utilizar iscas de ataque para poder forçar uma negociação comercial rápida. Então essa foi a situação. Quando ele coloca na carta, ele coloca 3 pontos. Trump pode não saber, mas os assessores do Trump, que eu conversei dentro da Casa Branca, e outra coisa, a Casa Branca tem 500 funcionários, então você tem assessores de todos os níveis. Eles sabem que 2 desses 3 pontos o Lula não tem o que fazer, né? São relacionados ao judiciário. O Lula pode, se ele quisesse mudar alguma coisa, ele não conseguiria fazer nada. Então isso recai toda a pressão em um ponto, que é o ponto de negociação tarifária. Por isso que quando o Brasil inicia uma conversa, ele tem que iniciar uma conversa técnica e vai ter uma roupagem política. Por que vai ter uma roupagem política? Porque a roupagem política satisfaz o Lula pela questão do Bolsonaro. Mas isso é uma linha muito tênue, isso é como ajustar uma frequência de rádio AM. Então o governo brasileiro ele tem que entender que todo o foco da conversa é tarifário, toda a questão da isca é a questão do Supremo, assim como é fentanil no México, assim como foi a anexação da Groenlândia na Europa, assim como foi a anexação do Canadá. São as iscas que levam a uma conversa técnica e o governo brasileiro tem que entender isso. Agora, existe um ponto cinza entre a questão do Supremo e a questão tarifária,
que é a questão das big techs. E esse é um ponto que o governo brasileiro sabe como retaliar, mas ainda não sabe como colocar na lista de concessões.